Glória a Deus. A paz do Senhor, gente, tudo bem? Como vocês estão? Espero que tudo bem. Hoje, mais um dia da nossa leitura bíblica diária. Amém? Glória a Deus. Hoje nós estamos aí no dia 24 da nossa leitura diária. Hoje nós vamos ler Êxodo capítulo 24, 25 e 26 e Salmos 24. Amém? Então vamos orar? Glória a Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nos colocamos na Tua presença. Eu te agradeço e te louvo, meu Deus, por esse dia e por esse momento de oração. Muito obrigado, meu Pai, por estar mais um dia, meu Pai, estudando, lendo, aprendendo, meu Pai, sobre a Tua palavra, Senhor. Tira toda distração, Pai, agora, meu Pai, do nosso meio, em nome de Jesus. Que o Senhor possa estar, meu Pai, falando conosco, nos ensinando, meu Pai, um pouco mais sobre a Tua palavra, meu Pai. Eu te agradeço, te louvo e te glorifico, e que toda a honra e toda a glória seja dada ao Teu santo e poderoso nome, agora e para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Então vamos ler? Êxodo capítulo 24. Diz assim a palavra do Senhor. Moisés na presença de Deus no monte Sinai. E depois disse a Moisés: Sobe ao Senhor, tu e Arão, Nabade e Abiú, e 70 dos anciões de Israel, e inclinai-vos de longe. E Moisés se chegará ao Senhor, mas eles não se cheguem, nem o povo suba com ele. Vindo, pois, Moisés, e contando ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos, então o povo respondeu a uma voz e disseram: Todas as palavras que o Senhor tem falado faremos. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou certos jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. E Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. Tomou o livro do concerto e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: Tudo que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o espargiu sobre o povo, e disse: Eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciões de Israel, e viram o Deus de Israel debaixo de seus pés. Havia como uma obra de pedra de safira, e como o parecer do céu na sua claridade. Aleluia. Porém, ele não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus e comeram e beberam. Então disse o Senhor a Moisés: Sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei tábuas de pedra e a lei, e os mandamentos que tenho escrito para os ensinares. E levou Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés o monte de Deus. E disse aos anciãos: Esperai-nos aqui, até que tornaremos a vós. E eis que Arão e Ur ficaram convosco. Quem tiver algum negócio, se chegará a eles. Subindo Moisés o monte, a nuvem cobriu o monte, e habitava a glória do Senhor sobre o monte Sinai. E a nuvem cobriu por 6 dias, e ao sétimo dia chamou o Senhor a Moisés no meio da nuvem. E o aspecto da glória do Senhor
era como um fogo consumidor no cume do monte aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio, e Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu o monte. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Glória a Deus. Êxodo, capítulo 25. Aleluia. Glória a Deus. Deus ordena que o povo traga ofertas para o tabernáculo. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada, de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada. Esta é a oferta alçada que tomareis deles: ouro e prata e cobre, e pano azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabras, e peles de carneiros, tinta, e peles de carneiros, tinta de vermelho, e peles de texugos, e, e madeira de cetim, e azeite para a luz, e especiarias para o óleo da unção, especiarias para o incenso, e pedras sardônicas, e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. E me farão um santuário e habitarei no meio deles, conforme tudo o que eu te mostrar, para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis. Assim mesmo o fareis. A arca da aliança. Também farão uma arca de madeira de cetim. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e 1 côvado e meio a sua altura. E cobri-la-ás de ouro puro, por dentro e por fora a cobrirás, e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. E fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos dela, 2 argolas de um lado dela e 2 argolas no outro lado dela. E farás varas de madeira de cetim, e as cobrirás de ouro. E meterás as varas nas argolas, aos lados da arca, para se levar com elas a arca. E as varas estarão nas argolas da arca, e não se tirarão dela. Depois porás na arca o testemunho que eu te darei. Glória a Deus. O propiciatório de ouro puro. Também farás um propiciatório de ouro puro. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Farás também 2 querubins de ouro batido os farás, nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade, uma parte, e o outro querubim na extremidade da outra parte, de uma só peça, com o propiciatório. Fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com as suas asas o propiciatório, as faces deles, uma de frente da outra. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. E porás o propiciatório em cima da arca, depois que houver disposto na arca o testemunho que eu te darei. E ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho. Tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. A mesa para os pães consagrados. Também farás uma mesa de madeira de cetim. O seu comprimento será de 2 côvados,
e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio. E cobri-la-ás com ouro puro. Também lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás uma moldura ao redor da largura de 1 mão, e lhe farás uma coroa de ouro ao redor da moldura. Também lhe farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas nos 4 cantos que estão nos seus 4 pés. Defronte da moldura estarão as argolas, como lugares para os varais, para se levar à mesa. Fará, pois, estes varais de madeira de cetim, e cobri-lo-ás com ouro, e levar-se-á com eles à mesa. Também farás os seus pratos, e as suas colheres, e as suas cobertas, e as suas tigelas, com o que hão de cobrir de ouro puro o farás. E sobre a mesa porás o pão da proposição perante a minha face continuamente. O candelabro de ouro. Também farás um castiçal de ouro puro. De ouro batido se fará este castiçal. O seu pé, as suas canas, as suas copas, as suas maçãs e as suas flores serão do mesmo. E dos seus lados sairão 6 canas, 3 canas do castiçal de um lado dele e 3 canas do castiçal do outro lado dele. Numa cana haverá 3 copos a modo de amêndoas, uma maçã e uma flor, e 3 copos a modo de amêndoas na outra cana, uma maçã e uma flor. Assim serão as 6 canas que saem do castiçal. Mas no castiçal mesmo haverá 4 copos a modo de amêndoas, com as suas maçãs e com as suas flores. E uma maçã debaixo de 2 canas que saem dele. E ainda uma maçã debaixo de 2 outras canas que saem dele. E ainda mais uma maçã debaixo de 2 outras canas que saem dele. Assim se fará com as 6 canas que saem do castiçal. As suas maçãs e as suas canas serão do mesmo. Tudo será de uma só peça, obra batida de ouro. Também ele fará 7 lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar defronte dele. Os seus espevitadores e os seus apagadores serão de ouro puro. De 1 talento de ouro puro os farás, com todos estes utensílios. Atenta, pois, que o façais conforme o seu modelo, que te foi mostrado no monte. Olha só que coisa maravilhosa. Como Deus, ele é específico, não é verdade? Como ele é específico, como as instruções dele são minimalistas, não é verdade? Glória a Deus por isso. Aleluia, Jesus. Êxodo capítulo 26. As cortinas do tabernáculo. Aleluia. E o tabernáculo farás de 10 cortinas de linho fino torcido, e pano azul, e púrpura, e carmesim. Com querubins as farás a obra de esmeralda. O comprimento de uma cortina será de 28 côvados, e a largura de uma cortina de 4 côvados. Todas essas cortinas serão de uma medida. 5 cortinas se enlaçarão uma à outra, e as outras 5 cortinas se enlaçarão uma com outra. E farás laçadas de pano azul na ponta de uma cortina, na extremidade, na juntura. Assim, também farás na ponta da extremidade da outra cortina, na segunda juntura.
50 laçadas farás numa cortina e outras 50 laçadas fará na extremidade da cortina que está na segunda juntura. As laçadas estarão travadas uma com a outra. Farás também 50 colchetes de ouro, e ajuntarás com estes colchetes as cortinas, uma com a outra, e será um tabernáculo. Farás também cortinas de pelos de cabras, por tenda, sobre o tabernáculo. De 11 cortinas a farás. O comprimento de uma cortina será de 30 côvados, e a largura da mesma cortina de 4 côvados. Estas 11 cortinas serão de uma medida. E ajuntarás 5 dessas cortinas por si, e as outras 6 cortinas também por si. E dobrarás a sexta cortina diante da tenda. E farás 50 laçadas na borda de uma cortina, na extremidade da juntura, e outras 50 laçadas na borda da outra cortina, na segunda juntura. Farás também 50 colchetes de cobre, e meterás os colchetes nas laçadas, e assim ajuntarás a tenda para que seja uma. E o resto que sobejar das cortinas da tenda, a metade da cortina que sobejar penderá sobre as costas do tabernáculo, e um côvado de um lado e outro côvado de outro, que sobejará no comprimento das cortinas da tenda, penderá de sobejo aos lados do tabernáculo, de um e de outro lado, para cobri-lo. Farás também a tenda uma coberta de pele de carneiro, tintas de vermelho, e outra coberta de peles de texugo em cima. As tábuas do tabernáculo. Farás também as tábuas para o tabernáculo de madeira de cetim, que estarão levantadas. O comprimento de uma tábua será de 10 côvados, e a largura de cada tábua será de 1,5 côvado. 2 coiceiras terá cada tábua, travadas uma com a outra. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. Farás as tábuas para o tabernáculo assim: 20 tábuas para a banda do meio-dia ao sul, e farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para suas 2 coiceiras, e 2 bases debaixo de outra tábua para suas 2 coiceiras. Também haverá 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, para a banda do norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua, e 2 bases debaixo de outra tábua. E ao lado do tabernáculo, para o ocidente, farás 6 tábuas. Farás também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo, de ambos os lados. E por baixo se ajuntarão, e também em cima dele se ajuntarão numa argola. Assim se fará com as suas 2 tábuas. Ambas serão por tábuas para os 2 cantos. Assim serão as 8 tábuas com as suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua, e 2 bases debaixo de outra tábua. Os travessões do tabernáculo. Farás também 5 barras de madeira de cetim para as tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, como também 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, de ambas as bandas para o ocidente.
E a barra do meio estará no meio das tábuas, passando de uma extremidade até a outra. E cobrirás de ouro as tábuas, e farás de ouro as suas argolas, para meter por elas as barras. Também as barras cobrirás de ouro. Então levantarás o tabernáculo conforme o modelo que foi mostrado no monte. O véu e a cortina do tabernáculo. Depois fará um véu de pano azul e púrpura e carmesim e linho fino, torcido, com querubins de obra-prima se fará. E o porás sob 4 colunas de madeira, de cetim, cobertas de ouro, sobre 4 bases de prata. Seus colchetes serão de ouro. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes, e meterás a arca do testemunho ali dentro do véu. E este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. E porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho, no lugar santíssimo. E a mesa porás fora do véu, e o castiçal defronte da mesa, ao lado do tabernáculo, para o sul, e a mesa porás à banda do norte. Glória a Deus. Farás também para a porta da tenda uma coberta de pano azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino torcido, de obra de bordador. E farás para esta coberta 5 colunas de madeira de cetim, e as cobrirás de ouro. Seus colchetes serão de ouro, e far-lhe-ás de fundição 5 bases de cobre. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Como Deus é maravilhoso, não é verdade? Como ele foi específico em todo detalhe, né? Na criação aqui do tabernáculo, nas cortinas, nas tábuas, né? Muito interessante isso, maravilhoso. Agora vamos ler Salmos, né? Glória a Deus. Vamos ler Salmos, capítulo 24. Aleluia. Salmo, capítulo 24. Glória a Deus. O Rei da Glória entra em Sião. Salmo de Davi. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração, vou marcar isso aqui que é muito lindo isso aqui. Meu Deus. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 6. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória?
o Senhor dos exércitos, ele é o Rei da glória. Glória a Deus. Que salmo lindo. Que coisa maravilhosa. Não é verdade? Que coisa linda. Vou marcar aqui, ó. Deixar marcadinho aqui de azul. Muito, muito lindo. Maravilhoso. Vou deixar marcado aqui porque esse versículo, nesse dia de hoje, me chamou muita atenção. E eu vou deixar ele aí nos comentários. Amém? Olha que leitura maravilhosa que nós fizemos hoje. Então, hoje nós aprendemos aí, né? Os detalhes do tabernáculo, né? A arca da aliança, o candelabro, né? Como Deus deu ordem para fazer tudo isso. Cada detalhe. Olha que coisa linda. Deus é Deus de detalhes, não é verdade? Então, deixa aí nos comentários agora qual versículo você mais gostou, não é verdade? Qual versículo desses capítulos que nós lemos agora que você mais gostou? Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, gente!